Pentateuco. Olá, galerinha querida do ensino confirmatório. Nós queremos continuar a nossa conversa sobre a Bíblia. No vídeo anterior, nós conversamos com vocês sobre uma breve introdução à Bíblia. Conversamos um pouco sobre a divisão entre Antigo e Novo Testamento. Conversamos um pouco sobre as línguas nas quais esses testamentos foram escritos e também conversamos um pouco sobre a divisão em blocos. No vídeo anterior, nós falamos dos blocos do Antigo e do Novo Testamento. A ideia no vídeo de hoje é que nós então agora conversemos individualmente sobre cada bloco. Queremos iniciar então a nossa conversa a partir do primeiro bloco da Bíblia, que é o Pentateuco, que está localizado no Antigo Testamento. A palavra Pentateuco vem do grego e significa 5 livros. Esses 5 livros foram atribuídos a Moisés. O Pentateuco é formado pelos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós agora queremos então dar uma olhadinha sobre o que cada livro conta para nós e também queremos apontar para vocês textos bíblicos interessantes para a leitura que possam também ajudar vocês a poder então também se inteirar dos conteúdos de cada livro. Vamos começar então. O livro de Gênesis, ele conta para nós sobre a criação, sobre os primórdios da vida na terra e sobre os patriarcas e as matriarcas. Eu sugiro que para que vocês possam conhecer um pouco mais então do livro de Gênesis, que vocês leiam então alguns textos bíblicos. O primeiro é o texto de Gênesis 1, que conta para nós sobre a criação do mundo. O outro texto que eu sugiro a vocês é o de Gênesis capítulo 6, dos versículos 9 até o capítulo 7, versículo 24, que vai contar para nós toda a história então da famosa Arca de Noé. Para nós conhecermos melhor os patriarcas e as matriarcas, vocês podem ler os textos de Gênesis 12, então que contam sobre Sara e Abraão, os textos de Gênesis 24, que contam sobre o patriarca e a matriarca Isaac e Rebeca, e também o texto de Gênesis 29, que vai contar para nós sobre Jacó, Lia e Raquel. Indo mais adiante, para o segundo livro, então, do Pentateuco, nós temos o livro de Êxodo. A palavra Êxodo significa saída. E o livro de Êxodo vai contar sobre a escravidão do povo de Deus no Egito, sobre a libertação do povo de Deus do Egito, sobre a sua peregrinação no deserto e também então sobre a entrega de Deus ao povo dos 10 mandamentos. Para nós conhecermos um pouco mais esse livro, eu sugiro que vocês leiam o texto bíblico de Êxodo, capítulo 2, que vai contar um pouco do nascimento de Moisés, o texto bíblico de Êxodo 12, que vai contar então sobre a primeira Páscoa, o texto bíblico de Êxodo 14, que vai contar então sobre a famosa história da travessia do Mar Vermelho, e o texto bíblico de Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17, que lá então nós encontramos os 10 mandamentos. O terceiro livro que forma o Pentateuco é o livro de Levítico. O livro de Levítico, como o próprio nome já diz, está relacionado às leis. De maneira especial, às leis que foram criadas a partir dos 10 mandamentos e para possibilitar um bom convívio do povo na terra prometida. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do livro de Levítico, vale a pena ler o texto de Levítico capítulo 8, Levítico capítulo 23 e Levítico capítulo 25. O quarto livro do Pentateuco é o livro de Números. E como o nome diz, ele não tem a ver com matemática, com contas matemáticas, mas tem a ver sim com números. Lá no livro de Números nós encontraremos as genealogias, saber quem era filho, filha, neto, neta de quem, e também vamos ter as primeiras contagens
do povo de Deus. O livro de Números serve como uma pesquisa do IBGE, tipo um censo, para que nós tenhamos noção de que pessoas e de quantas pessoas pertenciam ao povo de Deus. Para nós conhecermos um pouco mais, é interessante ler o livro, o texto bíblico de Números, capítulo 1, que vai então ter a primeira contagem do povo, o texto bíblico de Números, capítulo 6, 22 a 27, onde nós encontramos a famosa bênção araônica, e o texto bíblico de Números 26, onde nós temos uma nova contagem do povo, e também o texto bíblico de Números 27, onde nós temos um processo onde as filhas de Zelofeade vão pedir então para que elas tenham direito a herdar a herança do seu pai. Nós estamos indo agora então para o último livro do bloco do Pentateuco, que se chama Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa a repetição da lei. E por que é necessário repetir a lei? O povo passou 40 anos peregrinando no deserto e agora está chegando perto de entrar na tão sonhada terra prometida. Muitos e muitas daqueles e daquelas que saíram do Egito não estão mais vivos. Quem vai entrar na terra prometida são os seus descendentes. E por isso é necessário repetir a esses descendentes a história da libertação da escravidão do Egito e também a história e a lei e a vontade de Deus, para que essa nova geração possa então continuar seguindo os caminhos e viver livre e feliz na terra prometida. Para conhecermos um pouco mais do livro de Deuteronômio, é importante nós lermos Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 até 8, que vai fazer uma breve introdução do livro de Deuteronômio. Também Deuteronômio capítulo 5, versículos 1 a 22, que é então uma repetição dos 10 mandamentos. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 até o 25, nós teremos o famoso Ouve Israel, onde existe lá uma explicação da lei de Deus e também todo um processo de lembrança da experiência dos antepassados com Deus. E também vale a pena ler Deuteronômio capítulo 30, capítulo 31 e o capítulo 34, que são então as falas finais de Moisés antes de morrer e que nos contam também um pouco sobre a escolha de Josué, o eleito por Moisés para ser o seu sucessor e para guiar o povo então na sua entrada na terra prometida. Então, esses são os 5 livros que formam o Pentateuco e agora que nós temos um panorama geral, nós agora temos a condição de realizar a tarefa proposta para vocês nesse dia. A ideia é que vocês leiam um texto bíblico de cada livro, em família. Depois que vocês leram esse texto bíblico, a ideia é que vocês na Bíblia de vocês coloquem lá a indicação e contem com as palavras de vocês esse texto bíblico. E feito isso, vocês podem então fazer uma ilustração. Depois, esse trabalho de vocês, nós iremos então recolher nosso primeiro encontro do ensino confirmatório. Esse foi o nosso segundo vídeo do dia de hoje. Um grande abraço para vocês da Pastora Pamela. Até a próxima!